À medida que for passando o tempo, o pessoal vai chegando e eu vou aceitando aqui. Turminha, hoje a gente vai trabalhar aquela parte que eu tenho certeza que na matemática vocês tentam fazer tudo por regra de três, tá? Tem muita gente que fala assim, dá para fazer por regra de três? Às vezes não. E aí, Ana, o que que acontece? Ó, antes da gente começar o conteúdo de regra de três, vamos relembrar o que a gente passou na aula passada? Rapidamente, ó. Então, vou botar aqui, ó, relembrando. Relembrando. Na aula passada, Marlene, qual foi o conteúdo que a gente trabalhou? Foi um conteúdo chamado razão, certo? Foi Lembra a que eu razão. isso? Lembra que eu escrevi que razão era uma comparação Entre duas entre duas grandezas. grandezas. Só que assim, ó, eu queria que vocês puxassem na memória. À medida que a gente resolveu as questões, vocês lembram que a razão, no sentido de valor das grandezas, elas não mudavam. Falava, por exemplo, assim, ó, lembra de uma questão que tinha 700 alunos, dessa quantidade você tinha 300 meninos. E aí, quando faz a subtração, você tem 400 meninas. Só que momento nenhum, Marlene, os valores eles mudam. Continua sendo 700 o total, 300 meninos, 400 meninas, e você faz uma razão, que seria a nossa comparação. Tá no sentido de uma quantidade em função da outra, maior, menor, igual, enfim. Lembra que grandeza? Eu anotei isso aqui, ó. Tudo aquilo que podemos o que medir ou Contar. contar, tá? Tudo que você conseguir fazer que mede ou conta, aquilo ele é uma grandeza. E aí a gente tem uma razão que é simplesmente uma fração. Em momento nenhum esses valores mudam. É sempre o mesmo e você enxerga um em função do outro. Quando que vai surgir a regra de três? É aí que a gente começa a trabalhar isso aqui agora, ó. Eu vou escrever aqui de novo. Regra de três. Você vai aprender, Marlene, que regra de três é um dispositivo prático dentro da matemática. Então, dispositivo prático para encontrar valores desconhecidos. Só que aí, quando eu escrevo assim, Cristiane, parece meio vago. Pelo seguinte, falar dispositivo prático. Como assim dispositivo? Encontrar valores desconhecidos. Observe, ó. Eu vou botar o nosso exemplo aqui. Aqui está Cristiane. Bom, imagina o seguinte, ó, Tainara. Cristiane decide construir sua casa, certo?
E aí eu falo para você assim, olha, Cristiane, num belo dia, ela vai construir a casa dela. E ela percebe que sozinha ela demora 10 horas. Então, ó, Cristiane sozinha demora 10 horas para construir sua casa. Pronto. Adriana, se fosse o conteúdo de razão, a gente poderia fazer a divisão da quantidade de tempo pela quantidade de pessoas que está construindo a casa. No caso, a gente tem como só Cristiane, a gente teria 10 dividido para 1. Lembrando que no sentido de razão, aquilo que está na parte de cima, porque depende da leitura, é o que vem antes, e lembra que a grandeza que fica embaixo é aquilo que vem depois. Mas eu não quero, Marlene, colocar a razão, eu quero entender a ideia da regra de 3. Então, ó, peraí. Beleza. Olha como é que vai mudar. Só que Cristiane percebe que ela vai demorar muito. E ela chama uma amiga. Então, aqui, ó, amiga. E ela vai construir a mesma casa. Não mudou, não. Iracema, aqui é a mesma casa de Cristiane. Aí olha o que que aconteceu, ó. Eu não tenho mais uma pessoa, eu passo a ter duas. Só que você percebe que mudar essa quantidade, porque como eu tenho duas pessoas, eu consigo contar, isso aqui é uma grandeza. Como eu mudei essa quantidade, você está percebendo que o tempo ele também vai ser afetado? Sim, Então, ó, mudei a quantidade, o tempo vai ser afetado. vai Aí a diminuir. pergunta. Hã? Vai diminuir o tempo. Exato. Aí a pergunta que surge é assim, ó. Eu vou aumentar a quantidade de pessoas. Aumentar essa quantidade vai influenciar no tempo. A gente vai entender quando ele tem que aumentar e quando ele tem que diminuir. Mas aí a pergunta é: como que eu encontraria esse tempo? É justamente o que a regra de 3 ele vai permitir você conseguir encontrar. Por que que a gente chama, Lara, de dispositivo prático? Porque a gente vai montar uma tabela que, a partir dessa tabela, eu consigo descobrir isso aqui, ó, que é justamente o valor desconhecido. Marlene, por que que a gente chama também de regra de 3? O 3, porque você vai ter, ó, 3 valores. Uma pessoa no tempo de 10 horas. Eu tenho duas pessoas, ó, primeiro valor, segundo valor, terceiro valor. Aí, na regra de 3, eu consigo encontrar o quarto valor, que é justamente o valor desconhecido, tá? O que eu quero que vocês entendam é isso. Mudar um valor vai afetar o outro. Olha um outro problema aqui, ó. Depois a gente começa a estruturar isso aqui, ó. Por exemplo, nós temos aqui Marlene. Marlene, assistente social lá da CESAB. Na Sim. jornada Às de vezes, 20. amém, né? E às vezes, Amém, amém, né? amém, profetiza! Amém. Ó, na jornada de 20 horas. Vamos colocar um valor fictício aqui, tá? Eu não sei quanto ganha, não. Bota aqui, ó, 20 horas. Ela tem um salário base de 3.200. Você tá percebendo, tá? Que eu dei um valor, esse valor, que é o tempo de, o jornada de trabalho, ela tá associada ao que Marlene tá ganhando. Então, uma grandeza está ligada com a outra. Aí, Marlene passa a trabalhar uma jornada de 40 horas. Só que não faz sentido, Adriana, Marlene ganhar em 40 horas o mesmo tanto que ela ganha em 20. A gente, beleza, a gente entende que seria o dobro, porque dobrou. Mas o que que acontece?
Consegue compreender que dá para descobrir esse resultado aqui? Porque é justamente o que a regra de 3 ela permite. Ela permite associar esses 3 valores que você tem e descobrir um quarto valor, que também está associado ao problema. Vocês conseguirem entender esse panorama de que quando a gente vai usar uma regra de 3 nas questões também fica mais claro. Mas entenda assim, ó, mudar um valor afeta o outro e automaticamente eu preciso descobrir um quarto valor. Esse é o problema central. A gente vai fazer questão, vocês vão entender. Oi, Ian. Oi. Então, aí nesse caso aí, por ser 40 horas, vai ser um valor a mais, né? A mais. Nesse primeiro momento, Adriana, o que eu quero que você entenda é só assim, ó. Esse valor está associado a esse. Certo. Aumentar a jornada de trabalho vai afetar o valor que ela ganha. Então você percebe que eu tinha um valor para um salário. Eu aumentei o tempo de trabalho. Aumentar o tempo de trabalho afeta a outra grandeza, que seria o salário. Então, mudar um valor afeta o outro. É igual no problema da casa. Eu tinha uma pessoa para construir uma casa de 10 horas. Aumentei a quantidade de pessoas para construir a mesma casa. Então não faz sentido o tempo ser o mesmo. Então, ó, mudar um valor afeta o outro. Só que afetar o outro, a regra de 3 permite você encontrar aquilo que você quer, no sentido de, poxa, vai gastar quanto tempo? Vai ganhar quanto? Ah, precisa de quantas pessoas para fazer tal coisa? É essa regra de 3 é a função dela. Nesse momento eu quero que você entenda só, uma afeta a outra. Então faz sentido eu descobrir o resultado. Você conseguiu entender? Consegui sim, professor. Obrigada. Ó, agora entenda outra coisa aqui, ó, no mesmo desenho. Pensa de maneira ideal. Pensa de maneira ideal. Ó, no primeiro momento, Cristiane está sozinha para construir uma casa num tempo de 10 horas. O que que aconteceu? Eu aumentei a quantidade de pessoas, não foi? Pensa de maneira ideal, Adriana. O tempo aqui, ele vai ser maior ou menor que 10 horas? Menor. Menor. Aí você entende assim, poxa, eu aumentei um valor que seria a quantidade de pessoas. Mas aumentar a quantidade de pessoas faz com que o tempo da casa diminui. Olha o sentido da setinha, ó. Aumentei a primeira, mas aumentar a primeira permite diminuir a segunda. Quando isso aqui acontecer, turma, dentro da matemática a gente chama inversamente proporcional. Então, ó, aumentar e diminuir é porque nós temos grandezas inversamente proporcionais. Então, ó, inversamente proporcional. Agora, olha no caso de baixo. Se eu trabalho mais, porque a minha jornada de trabalho ela aumentou. Então, se eu aumentei o primeiro valor, se eu aumentei a primeira grandeza, eu entendo que essa daqui também vai acontecer o quê? Aumentar também. Aumentar. Então, aumentar a primeira implica aumentar a segunda. Essas duas grandezas, exatamente, elas recebem o título de diretamente proporcional. Só que aqui pode surgir uma dúvida, tipo assim, Marlene, oi, mas aí você está colocando, cresceu e a outra também. Mas e se ela diminuir? É só você pensar no contrário. É só você pensar assim, ó, Cleide, se Marlene trabalha 40 horas e ganha 6 mil, ela trabalhar 20, ela vai ganhar menos. Então, ó, diminuir uma e diminuir a outra automaticamente, ela continua sendo diretamente proporcional. Ó, a setinha tem essa função de te orientar. Aqui é a mesma coisa. Se eu percebo que o primeiro valor diminuiu, mas fez o segundo aumentar, é inversamente
proporcional. E isso vai fazer diferença na resolução de uma regra de 3, tá? Como que a gente resolve uma regra de 3? Ó, eu vou deixar o passo a passo e a gente vai direto para as questões. Então, como? Keila, regra de 3. Ó, como resolver uma regra de 3? Primeira coisa, ó, primeiro passo. Depois fica mecânico. O primeiro passo é isso aqui, ó. Identificar as grandezas. Eu vou identificar as grandezas. Segundo passo. Eu vou colocar os valores das grandezas em uma tabela. Em uma tabela. Quando você for preencher, Cristina, a tabela, você vai perceber que você vai ter 3 valores e vai faltar um quarto valor. Esse quarto valor é o famoso X do problema. Porque na matemática, todo valor desconhecido a gente chama de X, tá? Uma incógnita. Terceiro passo, depois de preenchido, você vai verificar se aquela regra de 3 é diretamente ou inversamente proporcional. E o último passo, ó, Keila, é esse aqui. Encontrar o valor de X. 4 passos que você resolve a questão de regra de 3. Vai surgir uma pergunta. É tipo assim, ó, Keila. Ian, quando que eu sei que a questão é de regra de 3? Vocês têm que lembrar, por isso que a gente desenha isso aqui, ó. Vocês têm que lembrar desse problema. Ele vai te dar uma historinha e você vai perceber que os valores eles vão mudar. E entender que mudar o valor afeta a outra grandeza, tá bom? Bora resolver algumas questões. Ó, olha essa questão aqui, Keila. A gente começar. A questão, ela diz assim, ó, turma. Se 90 operários constroem uma estrada em 20 meses, então 50 operários constroem esta mesma estrada em quanto tempo? Lembra da ideia da casa? Cleidiane, é a mesma coisa, só que aqui a gente bota operário. Eu tenho uma quantidade de operário para um tempo. Eu vou mudar a quantidade de operário, mas eu entendo que mudar essa quantidade afeta essa. Marlene, qual é o primeiro passo? Essa aí vai ser inversamente. Exato. Qual é Porque o primeiro aumentou os passo? operários, diminui os Isso. meses. Ó, o primeiro passo é enxergar as grandezas. A primeira grandeza é quantidade de funcionário e a segunda é meses. Aí eu venho aqui, ó, e vou colocar numa tabela. A primeira coluna, operário. E a segunda coluna é o tempo, meses.
Adriana, eu vou pegar os valores da questão e vou colocar na tabela. Então, eu coloco aqui, ó, 90 está para 20 meses, 50. Lembra que eu falei que você vai ter 3 e vai faltar o quarto. O tempo, como ele é a resposta, ele é o valor desconhecido, então eu chamo de x. Então, ó, identifiquei grandeza, montei a tabela, coloquei os valores. Qual que é o próximo passo, Marlene? Verificar se é diretamente ou inversamente. Ela é Exato, inversamente. exato. Essa percepção, a resolução das questões, ela vai ajudar você. Então, por exemplo, ó, Cleidiane, nessa questão você tem que pensar da seguinte forma. Você está percebendo que a quantidade de operários ela diminuiu, não foi? Então, assim, a setinha é só para você perceber, ó. A quantidade de funcionários diminuiu. Só que entenda, diminuir a quantidade de funcionários faz com que o tempo seja maior. Conseguiu entender? Peraí, deixa eu. Aqui fechou, rapidão. Param. Foi. Deixa eu escrever de novo aqui. Fica fechando. Vocês conseguiram entender isso? Manda para mim no chat aí, rapidão. Ó, operários. Sim. Beleza. Então vou só botar de novo aqui, que aí que fechou. 20, 50, x. Eu vou salvar. Beleza, beleza. Aí o que eu tinha colocado? Ó, diminuir a quantidade de operário de maneira ideal faz com que o tempo seja maior. Quando você olha as duas setinhas, Neliane, é diretamente ou inversamente proporcional? Lembra do desenho, ó. Tá vendo que é inversamente proporcional? Um erro que muita gente comete é isso aqui, ó, Kila. É achar que regra de 3 é sempre o famoso cruz credo, que o povo fala, é cruz credo, é só multiplicar cruzado. Depende, porque na inversamente proporcional, a nossa regra de 3 ela é na horizontal. Isso aqui faz muita gente errar. Olha como é que a gente vai fazer, ó. Eu vou multiplicar, tá, na horizontal. Primeiro passo. Olha onde está o x. Tá aqui embaixo, não tá? Não é na horizontal que a gente multiplica? É. Então você vem aqui e coloca, ó, 50 vezes x. Isso daqui, Ana, é uma proporção. Isso aqui você não precisa, é uma proporção, etc. É uma constante K. Não. É só você igualar. Então, essa multiplicação, ela tem que ser igual à outra, que é a parte de cima. Quem que está na parte de cima? 90 90, vezes 20. 20. Exatamente. 90 vezes 20. Próximo passo. O nosso objetivo aqui, ó, é encontrar esse valor de x, não é? É. Só que você percebe que para ele ficar sozinho, eu preciso tirar esse 50 daqui. É só você olhar, ó. Lara, esse 50 não está multiplicando x? Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. É sempre o contrário. Se ele multiplica, passa dividindo. E aí fica assim agora, ó, x é igual 90 vezes 20 dividido por 50. Pode surgir uma pergunta. É assim, ó, Cleidiane. Ian, eu poderia multiplicar antes e depois passar os 50 dividindo? Pode. Isso aí fica a seu critério, tá? Isso aqui é só porque a gente está fazendo. Só porque a gente está fazendo. Então não tem problema nenhum. Você pode cortar zero também para depois simplificar. Também não tem problema, tá? Enfim, você só vai ter que chegar nessa resposta.
Que no caso vai dar 1.800 dividido por 50, no caso. Se você quiser multiplicar, vai dar isso aqui, ó. 1.800 dividido por 50, que é a mesma coisa que 36 meses. Me sinalizem se vocês conseguiram pegar a ideia da questão, de verdade mesmo. Oi, Keila, pode perguntar, fica à vontade. Cliquei no botão errado. Ah! Você desistiu da polícia, Keila? Não, fé em Deus Ah, aí, vamos tá. pra frente. Porque vai ter de novo. Serei. Tô sabendo. Ah, muito bom, muito bom. Então, bora para a próxima questão, ó. Resposta: 36 meses. Tá previsto para esse ano, né? Deve sair o edital Ah, pô. Como a gente já sabe, Natal ou então janeiro do ano que vem, como sempre. Porque a segunda turma tá terminando. Vai começar a segunda turma ainda, né? Pra ter 2. não, mas começar a segunda turma não interfere a realização do concurso, não. Então, não seria, tipo, Mas a é porque ainda tá realização. chamando os excedentes, não? Os Ah, excedentes dos entendi, excedentes. entendi. Ó, bora fazer essa questão aqui agora, ó. Vamos lá. A questão, ela diz assim, ó. Em uma escola, 120 alunos consomem 15 litros de suco durante um intervalo. Se a escola organizar um evento maior e quiser servir suco na mesma proporção para atender a 200 alunos, seria necessária uma quantidade em litros de suco igual a quanto? De novo, pensa no problema, interpretar é a solução. No seguinte aspecto, ó, Cleide, finge que você é a diretora da escola. Aí você fala assim, ah, ó, a gente tem 120 alunos, mas eu sei que para 120 eu consigo 15 litros de suco. Num belo dia, você vai receber uma visita agora, aí você recebe mais 80. Você vai ter 200 alunos na escola. Para aqueles 200 alunos, eu vou ter que gastar a mesma quantidade de suco? Aí você fala assim, não, pô, porque se eu aumentei a quantidade de aluno, eu preciso mudar a quantidade de suco também. Essa ideia é a regra de 3, exatamente. Aí, de novo, ó, qual que é o primeiro passo? Preencher a tabela. A primeira grandeza, alunos. A segunda grandeza, quantidade de litros. E você vem, ó, 120, 15, 200 alunos, aí falta o último valor. X, que é exatamente a resposta. Vai para a pergunta, a Adriana já mandou, é diretamente ou inversamente? Marlene, se eu aumentei a quantidade de alunos, porque você percebe que aumentou, eu preciso ter na escola mais litros de suco, Mais suco. mais gente na É escola. diretamente. Exatamente. Aumentando os dois ao mesmo tempo, é diretamente. Exatamente. Aí que tá o detalhe. O fato de ser diretamente proporcional, e aí se você quiser anotar essas duas setinhas, esse material já está na plataforma, tá? Só falta subir, no caso, o vídeo da aula gravada. Mas já tá a lista lá, tá bom? Então, ó, diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, você vai multiplicar cruzado. E não na linha. Ah, Ian. Então, quando é inversamente, a multiplicação ela é na horizontal, e quando é diretamente, a multiplicação é na diagonal? Exatamente, tá? Você vai colocar essa observação. Começa, tá sem dificuldade? Então, ó, diagonal. E aí você vai olhar, ó, tá vendo aonde tem o x aqui? Esse x ele multiplica com quem? Com 120. E aí você faz, ó, 120x tem
tem que ser igual, aí você olha, Cris, a outra diagonal. A outra diagonal tá quem? 200 vezes 15. Como que a gente vai fazer essa resolução agora? Você vai olhar a parte da esquerda. De novo, percebe que esse 120, ele não está multiplicando o x? Se ele está multiplicando o x, ele passa para lá como? Dividido. Dividindo. Vai ficar, ó, x igual 200 vezes 15 dividido por 120, tá? Se você quiser, você pode cortar zero, não tem problema. Mas se você falar para mim assim, ah, eu tenho... Ixi, acho que vai fechar aqui. Tem que ver o que está acontecendo, quer ver? Travou. Ah, eu sabia. Calma. Aí. Se você quiser, Marlene, fazer sem cortar zero, não tem problema também não. Fazer a conta toda para depois dividir por 120, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? De verdade mesmo? Essa conta, ela tem que dar 25 aqui. Manda para mim, manda para mim, manda para mim. A ver aqui essa. Ó, x é igual. 200 vezes 15 dá 3.000. 3.000 dividido por 120 dá 25. É essa conta aqui que a gente fez, tá? Turminha, vocês estão conseguindo acompanhar? Alô? 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 Sim! Sim! Isso me lembra tanto... Você trocaria uma borracha por um carro zero? Não! Você é bem... Adriana, tá conseguindo acompanhar? Ana Maria, Cleide, Cristiane, Edna, Evanilda, Iracema, Graciete, Cleila já mandou. Cleidiane, Lara, Lucineide, Marco, Mari, Marlene. Neliane, Rita, Sueli e Tainara. Pode seguir. Sim. Combinado. Ó, vamos fazer essa questão, depois as outras vocês fazem, tá? A gente vai fazendo. Em um hospital, 4 médicos atendem, em média, 54 pacientes por dia. Considerando 6 médicos com a mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender por dia quantos pacientes? É a mesma situação. É você pensar assim, ó. Ô, Cristina, você tem um hospital com 4 médicos. Esses 4 médicos atendem 54 pacientes. Se eu tiver mais médicos, você percebe que a quantidade de pacientes que passam a ser atendidos é maior, porque eu aumentei a quantidade de médicos. Então, aumentar um valor afetou o outro também. Isso aqui é uma questão de regra de 3, porque você percebe essa mudança e afeta uma na outra. Diretamente para Diretamente, exatamente. E aí você vem, ó, qual é a primeira grandeza? Quantidade de médicos. A segunda grandeza é a quantidade de pacientes.
Alguém pode me perguntar assim, ó, Adriana, por exemplo. Olha, mas e o tempo? Porque ele fala ali, ó, por dia. Eu não teria que colocar por dia aqui, não? Não. Por que que eu não coloco, Marlene? Porque é o mesmo dia. Você percebe que a questão, ela não falou, num dia e depois são 5 dias de atendimento. Não, é no mesmo dia. É, Exatamente, aí Keila. fica mais fácil, né? Exatamente. É isso aqui mesmo, Keila, que você falou. Uhum, por quê? Não precisa. Tá. Ó, 4 médicos atendem 54 pacientes. 6 médicos atendem quanto? X é o valor desconhecido. Cristina, qual que é o próximo passo? Aumentar a quantidade de médico, aumenta a quantidade de pacientes diretamente. Bom, Aí se é que a ela gente é vai dire... cruzar. Isso, se ela é diretamente proporcional, você faz essa multiplicação aqui, ó. E aí você vem no canto. Primeiro você multiplica onde tem a letra. É mais fácil, porque vocês têm o costume de botar a letra na esquerda. Então vai ficar assim, ó. 4 vezes x tem que ser igual a 54 vezes 6. 6 vezes 54 é a mesma coisa. Esse 4 está multiplicando a letra que eu quero descobrir, então eu passo para o outro lado dividindo. Isso aí, Ana. X é igual a 54 vezes 6 dividido por 9. Ou 4. Viajei. 4, 4, 4. Calma. Dividido por 4. Você pode multiplicar e dividir, simplificar o que for melhor, tá? Mas se você me falar que tem dificuldade, Cristina, primeiro conselho, multiplica para depois dividir, tá bom? Quem está voltando a estudar agora, eu sempre faço essa recomendação. Quem tem mais facilidade, eu falo, ó, divida antes, simplifique. Algumas coisas dá para fazer, mas na dificuldade, faz assim. Resposta: 81 pacientes. Conseguir entender essa questão? Manda para mim aí no chat. Oi, Cristina, pode falar. Minha preocupação não é a parte de dividir, multiplicar, não, é lembrar essa cruzadinha aí, ó, que Mas é isso, diretamente, né, ou inversamente. Mas aí, inversamente. assim, ó, você vai ter que entender se ela é direta ou inversa. Aí uma dúvida que o povo sempre pergunta, Ian, como que eu faço isso? É você se perguntar, de verdade, é você se colocar no problema. Aí você percebe que nesse caso aumentou o médico, aumentou o paciente. Quando as setinhas, por isso que eu gosto de desenhar a setinha, ó, quando as setinhas elas tiverem o mesmo sentido, as duas para cima ou as duas para baixo, ela é diretamente. Se ela é diretamente, é cruzado. Se você fez o problema e percebeu que o seu desenho apresentou isso aqui, ó, é inversamente. Aí na inversamente você multiplica na linha. Aí você vai ter que decorar e lembrar É, disso aqui. Da historinha de você se perguntar, mas vai ter que precisar. Vai precisar, porque muita gente acha que é só multiplicar cruzado. Toda regra de 3 é cruzado, cruzado. Não, nem sempre. Ela é cruzada. Espera aí que a gente vai fazer várias questões aqui, ó. Pronto. Eu quero que vocês façam aí essa questão aqui para mim, ó.
Quem terminar, pode mandar aí, tá? Nadinha ainda? Oi, Ian, nesse caso aí, eu posso logo colocar o 3 mais 5 para ficar 8? 8, sim, Pode. porque entendimento já é mais. Ou eu mudei aqui sem querer. Conseguiu fazer? Cristina, Keila, Ana, Adriana, Graciete, Lucineide, Cleidiane. Sueli conseguiu fazer? 1.200. Resposta final, 1.200. Vamos fazer então, ó. Vamos fazer passo a passo. Para atender a alta demanda em smartphones, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Para isso, ela investiu em mais 3 máquinas, ó, mais, soma, mais 3 máquinas, totalizando 8. Sabe-se que eram produzidos diariamente 750 smartphones. Haverá um aumento na produção diária de quanto? Vamos entender. É uma questão de regra de 3, por quê? Porque nesse caso, Marlene, você tem uma fábrica e essa fábrica, só visualiza, essa fábrica tem máquina. A máquina constrói smartphones. Você percebe que a quantidade de máquinas ela mudou. Então, automaticamente, a quantidade de smartphones aumenta também. Ela muda. Alterou, regra de 3. Direto. Primeiro passo. Aí você vem construir a tabela. Ó. Quantidade de máquina. E aqui a gente tem, ó, quantidade de smartphone. Vai surgir. Oi. A resposta seria letra E? Letra E, exatamente. Ó, que peraí que o pessoal falou 1.200, né? Mas a gente vai chegar nessa conclusão. Detalhe, tá? Vocês precisam primeiro observar isso aqui, ó. Ela compra 3 máquinas e totaliza 8. Ela compra 3 e totaliza 8. Mas ela tinha quanto antes? 5. 5. Marlene, eu sei que vai ter gente que vai me perguntar, Ian, de onde que vem o 5? Eu voltei no tempo, ó, eu peguei 8 menos 3, certo? Que é o que a gente tinha no texto. Pronto. Veio daí. Cinco máquinas constroem quantos smartphones? 750. Aí agora ela compra 3, passa a ter 8. Essas 8 máquinas constroem quantos smartphones? Olha o quarto valor aqui, ó. Você entendeu aí, Keila, o erro? É uma questão fácil. Segundo passo, é diretamente ou inversamente proporcional? Diretamente. Diretamente. Aumenta a quantidade de máquina, eu produzo mais. Cristina, se é a setinha no mesmo sentido, eu vou multiplicar assim, ó. Eu vou multiplicar na diagonal. E aí eu faço 5
vezes x. Eu olho primeiro a letra, tá? Eu sei que vocês têm dificuldade, então, ó, a primeira letra, 5 vezes x, tem que ser igual. Aí você olha a outra diagonal. 750 vezes 8. 5 vezes x é igual a 6.000. O meu 5 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. X é igual a 6.000 dividido por 5, que dá 1.200. Aí foi o erro de muita gente. Fez tudo certo, mas marcou errado. Por que que marcou errado? Porque a pergunta não é, Keila, quantos smartphones a fábrica produz agora? A pergunta é, haverá um aumento de quanto? Ó, olha o detalhe. Aumento. Ela antigamente produzia 750. Aí ela passou a produzir 1.200. Então você percebe que aqui você tem um aumento. Aí eu faço aqui, Evanilda. O aumento foi de quanto? É você pegar o hoje menos o antigamente. Letra, Foi um erro de interpretação da questão. interpretação. Exatamente. Exatamente. Mas é normal, tá? Aí que entra uma dica. Quando você fizer a questão de regra de 3, não marca a resposta ainda não. Volta para o texto e confere. É isso mesmo que ele está pedindo? Aí beleza. Se for, beleza. Se não, aí você interpreta o porquê que não é, tá? Tem que ter cuidado. O problema, professor, é que quando tem as duas alternativas na mesma questão, aí Exatamente, exatamente, exatamente. Ó, tenta fazer essa questão aqui para mim. Oi, Ian, então se eles não pedissem o aumento, então seria 1.200, né? Exato. Se ele não pediu aumento naquela questão, ele teria que te perguntar quantos smartphones a fábrica passou a produzir. Aí seria 1.200. Agora, como ele deu a ideia de aumento, aí eu tenho que perceber essa diferença de um para o outro. Entendeu? Entendi. Ó, eu vou pegar uma questão. Vamos fazer essa questão e a gente vai resolver uma questão. Você viu que eu mandei um link lá com as provas da banca de Barra do Choça, né? Tá bem desorganizado, mas não fui eu não. Ali foi da banca mesmo que colocou. Eu vou pegar uma questão de regra de 3, aí a gente vai chegar em outras observações. Mas vamos fazer essa aqui primeiro. Vê se vocês conseguem fazer essa questão, senão a gente vai fazer. Oi, Ana. Oi, pode falar. Aí vai entrar agora trabalhar com três bandeiras, né? Como é que é? Aí agora vai trabalhar com três bandeiras, que vai entrar horas. Pois é, daria para fazer como regra de 3 composta. Mas a gente mais dá para fazer, Ana, como regra de 3 simples. Pelo seguinte, ele empacota 50.000 balas em meia hora. Aí entende assim, ó. O primeiro valor que ele te deu, que é 10.000 balas, ele não tá para uma hora. Aí pensa, se 50.000 balas é 30 minutos, 100.000 balas é em uma hora. Então, nesse caso, se você ajusta o tempo,
você não trabalha mais com 3, você trabalha com 2, porque o tempo foi o mesmo. Você só consideraria como composta se de fato você quiser botar o tempo diferente. Entendeu? Por exemplo, naquela questão que ele fala, trabalha por dia. Aí o dia não mudou, continua sendo um dia. Aí eu desconsidero. Vamos fazer aqui, ó. Ó, presta atenção, turma. Em uma fábrica, deixa eu salvar aqui. Em uma fábrica, 4 máquinas empacotam 10.000 balas por hora. Aí você vai lendo, você consegue perceber assim, ó, 4 máquinas, primeira grandeza, empacotam 10.000 balas, bala, segunda grandeza, por hora, 3 grandezas. A gente vai aprender como que faz uma regra de 3 composta. Ian, como assim? Você não falou isso, não? Aqui agora a gente entra, ó. Turminha, existem 2 tipos de regra de 3, tá? O que a gente está trabalhando aqui é na regra de 3 simples. Keila, o que é uma regra de 3 simples? É quando você tem apenas 2 grandezas. Você está percebendo que todas as questões que a gente está fazendo sempre tem 2 colunas, ó. Primeira, segunda. Primeira nunca passa disso, porque é simples. Na composta, você tem mais de 2 grandezas. Aí entra essa pergunta que a Ana falou. Ian, aqui eu consigo perceber que tem 3 grandezas, que é máquina, bala e hora. Eu vou fazer composta? Ainda não. Pelo seguinte, ó. Se quisermos empacotar 50.000 balas em meia hora, é correto afirmar que o número de máquinas necessárias para executar esse trabalho será exatamente de quanto? Ó, primeira grandeza, quantidade de máquina. A segunda, eu coloquei como quantidade de bala, certo? Presta atenção. 4 máquinas empacotam 10.000 balas. Só que, Keila, qual foi o período que empacotou 10.000 balas? 1 hora. Ó, não vou criar outra grandeza aqui não, vocês vão entender o porquê. Eu quero descobrir a quantidade de máquina, então eu não tenho isso aqui. Só que a questão fala, Marlene, o seguinte, ó, que você vai empacotar 50.000 balas. Só que essas 50.000 balas tá em meia hora. Olha a diferença, ó. A primeira tá em 1 hora e a segunda tá em 30 minutos. Eu quero colocar tudo na mesma unidade de tempo, porque aí, Ana, eu evito criar uma outra coluna. Se 50.000 balas é em meia hora, em 1 hora eu tenho quanto? 100.000. Eu dobrei. O que você fez aí? Entendeu? Eu dobrei. E aí, automaticamente, o meu dobrar, eu caio para 1 hora. E aí eu elimino o tempo que está aqui. Eu não preciso trabalhar com ele. Se você fizer assim, se você fizer com 50.000 aqui, vai dar 20 máquinas, o que não está certo, tá? Porque o tempo ele está diferente. Quem colocou 50.000 aqui, acho que encontrou 20. Por que não está certo? Porque eu preciso colocar na mesma unidade temporal. Eu não posso trabalhar em unidade de tempo diferente, não. 30 minutos, 1 hora. Na matemática você tem que ajustar. O que eu faço aqui agora? Evanildo, se eu aumento a quantidade de máquina, eu produzo mais balas. Ela é diretamente. Então eu faço isso aqui, ó. Eu multiplico cruzado. Vai ficar 1.000 vezes x é igual a 4 vezes 100.000. Esse 1.000, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Você percebe que é a mesma coisa dos outros. 4 vezes 100.000, 400.000, 100.000. dividido. Hum, Calma que eu acho que vai. Ai, meu Deus, sabia. Por 100.000. Calma aí. Porque tem hora que esse trem tem que Mas não ajeitar. é 10.000?
Como é que é? Deixa eu abrir de novo aqui, perdão. Não é 10 mil? Calma. É porque eu tenho que ajustar isso aqui. Ah, deixa eu... Vocês anotaram, certo? Eu só vou repetir aqui, ó. Ah, é 10 mil. Eu botei 1.000, não foi? Foi. Foi. Correu. Então, peraí. Foi erro meu, não foi 1.000, não. Então, ó. Eu lembro que tava aqui 4 máquinas. E aqui, 10.000 balas. Aí, ó. X máquinas para 100.000 balas. Porque a gente botou tudo para 1 hora. Depois que multiplicou cruzado, só voltar aqui, ó. Não era 1.000, que eu tinha colocado 1.000. É 10.000. Igual 4. Aí toda hora tá fechando esse trem aqui, ué. Não, não é possível. O trem tá desandando. Já sei o que eu vou fazer. Perdão, tá, gente? Mas é porque isso aqui eu não entendi também, não. Eu vou botar aqui. E vamos fazer aqui mesmo. Não preocupa com o horário aqui, não. Não, não, a gente não preocupa, não. É você que termina saindo, né? Mas Nada fica um disso. pouquinho mais. Então, ó, 100.000. Hoje você vai ficar um pouquinho. 10.000 X. 100.000. Passou dividindo. Aí a gente tinha chegado aqui, ó, Cristina, 400.000 dividido por 10.000. Pronto, que não foi 1.000. Tá não, ela fez os stories no início e depois não entrou não, que eu tô gravando daqui de casa, entendeu? Aí ela ficou mais fácil. O que que acontece aqui, ó? Eu cortei a quantidade de zeros, tá? Ó, 4 zeros embaixo, 4 zeros em cima. Sobrou quanto? 40. E esse 1 que está aqui embaixo? 40 dividido por 1 é a mesma coisa que 40. Isso aí não mudou, tá bom? Então, a quantidade de máquinas, 40. O detalhe dessa questão que ela é bacana é por conta disso aqui, ó, Marlene. E é isso que eu queria te perguntar, porque você falou para ajustar aí a meia hora. Ajustar. A gente multiplicou para ficar igual, né? Repete aí novamente essa parte aí, Ó, por favor. aí eu repito. Pelo seguinte, porque a gente vai ver que existe a regra de 3 composta. Na Sim. regra de 3 composta, você tem 3 grandezas que se alteram ao longo da questão. Porque você percebe, Sim. o 10.000 X, tá aqui, ó, 50.000 e meia hora. Então, se eu quisesse colocar a composta, eu teria que botar um tempo assim, ó, 60 minutos e meia hora, 30 minutos. Só que dá para você colocar tudo em 1 hora. A única coisa que eu fiz foi pegar essas 50.000 balas e duplicar, porque o dobro de meia hora, 1 hora. Sim. Aí, quando eu faço essa duplicação, no caso do tempo, eu não considero isso aqui. Ela cai para uma simples, o que fica mais fácil de resolver, na minha opinião. Mas a gente vai aprender como é que se faz. Mas realmente é mesmo. É só que eu entendi esse detalhezinho mesmo aí, que multiplica para os 50, ó, meia hora. Uhum. Ó, Olha, pode falar. eu entendi uma coisa. Aqui foram menos balas em 1 hora e mais balas em meia hora. Porque você tinha menos máquinas no primeiro momento. Porque ele fala, Iracema, 4 máquinas Sim. produzem 10.000 balas em 1 hora. Aí você fala assim, mas e esses 50.000 em menos tempo? Mas é porque a quantidade de máquinas que você tem, ele passa a ser 40. Mas Aumentou. exato, 40 máquinas, 100.000 balas
em 1 hora. A gente vai, se ajustou o tempo, aumentou, exatamente. Sim. Ó, naquele caderno de questões, tem várias provas, né? Eu olhei aqui, a gente encontra uma questão de regra de 3. Só que ela é uma questão de regra de 3 composta. E a gente vai fazer um pouquinho diferente da simples, tá? Tem gente que aprende na escola de uma forma muito complicada. Eu vou ensinar de uma maneira mais tranquila. Olha o que que acontece. Em uma fábrica de parafusos, trabalham 45 funcionários. Primeira grandeza. Cuja jornada diária de trabalho corresponde a 7 horas. Segunda grandeza, que é o tempo. Esses funcionários produzem juntos 150 parafusos, 3 grandezas. Visando diminuir os custos de produção, o número de funcionários passa a ser igual a 40. Aí você tem que perceber assim, ó, Marlene, ó, antes era 45, agora é 40. Como é uma grandeza que mudou, ela vai entrar na coluna. Ela não é a mesma, tipo dia e dia, ela vai entrar. E aí ele fala, e estes passarão a trabalhar 8 horas por dia. Dessa forma, mantendo-se o mesmo ritmo de trabalho diariamente, serão produzidos aproximadamente quantos parafusos? Observação, ó. Otai, isso aqui é uma regra Composta. de 3 composta. Todas as questões que a gente trabalhou é só para simples, que é multiplicar na linha, assim ou assim, tá? Como a gente tem a composta, que é mais de 2 grandezas, a gente vai fazer com um macetezinho, que você nunca mais erra. O macete, Marlene, é isso aqui, ó. É você enxergar quais grandezas fazem parte do processo. Eu vou explicar como é que funciona. E quais grandezas, Keila, grava isso para sua prova da polícia também, viu? Que é a mesma coisa. Produto. Processo e produto. Ian, como que eu vou enxergar isso aqui? É você visualizar uma empresa. As nossas grandezas, elas são, Iracema, todas. As nossas grandezas são funcionários, tempo e parafuso. Dessas 3 grandezas, qual é, em uma empresa, o resultado final de alguma coisa? O que é o resultado final? O que é o produto da empresa? A produção? Que produz Os parafusos. o parafuso. Os Exato, parafusos. exato. Você percebe que nessa empresa aqui, Iracema, ó, que nem você fala, ó, visualiza essa empresa. O que é o produto da empresa? É o parafuso. Aí, sendo o parafuso, você vai chegar e colocar a grandeza parafuso lá no final. E o que faz parte do processo? Ou seja, o que produz o parafuso? Os funcionários. E o que mais? E no caso, Funcionário E de o trabalho. tempo. Funcionário e o tempo, porque um é 7, exato, funcionário e tempo. Aí você vem aqui e preenche a tabela, ó. 45 funcionários em 7 horas produzem 150. Aí ele muda, ó. 40 funcionários em 8 horas produzem quanto? Não sabe. Vai colocar o X. O X. Oi, Sueli, pode falar, tá? não, prof, foi errado. Foi errado, mas você tem alguma dúvida? Não. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Primeira coisa que é boa.
Eu não preciso, Keila, ficar colocando setinha para cima, setinha para baixo. Tem muita gente que aprende a fazer assim. Não vou ensinar assim. Aquela questão da setinha para cima ou para baixo, a gente só vai fazer na diretamente ou inversamente da simples. Aqui não. Aqui você vai fazer assim, ó. Você tem que anotar, por ser macete, você tem que anotar da forma como você entende melhor. Pega a primeira linha, ó. Olha a primeira linha. Você vai multiplicar as grandezas do processo desse sentido, ó. E antes de chegar no produto, você vai inverter a multiplicação. Aí, então, faz na linha e no produto desce, sim. E aí você vem aqui e já anota, ó. 45 vezes 7 vezes x. Vai para a segunda linha. Aí você vem, multiplica o processo. E antes de chegar no produto, você inverte a multiplicação. Aí você vem aqui e coloca ó, igual a 40 vezes 8 vezes 150. E pronto. Aqui você resolveu a regra de 3, no sentido de não precisa diretamente, inversamente. Você só vai multiplicar e isolar o x. Bora fazer isso aqui, ó. Pegar a calculadora para andar mais rápido. Que dá. Então, ó, 40 vezes 8 vezes 150. 48 mil. Fazendo passo a passo. Ó, 48 mil. 45 vezes 7. Cadê aqui? Isso mesmo. 300, calma, esse dá 315. Então, ó, 315x é igual a 48 mil. Pronto. Mesma coisa, ó. Marlene, 315 está multiplicando. Passo Ele dividindo. passa dividindo. Dividido por 315. Tá vendo que ele deu aqui aproximadamente, tá? Se você fizer na calculadora, você vai perceber que a resposta ela dá decimal. Mas como ele coloca aproximadamente, ele respalda a questão de não ter recurso. Então, aproximadamente 152 parafusos. E tem essa resposta lá na prova, até porque está em outra folha. Tá aqui, ó. Eu não vou perguntar se entendeu ainda não, porque a gente vai fazer outro exemplo disso aqui. Ó. Só para você ver, ó, Marlene. Letra A, 152. Letra A, 152. Vamos fazer outra. Anota essa observaçãozinha aí e vamos fazer. Aqui, achei a questão. Ô, Keila, você chegou a fazer alguma prova da PM de Minas que teve em algum ano? Não. Ah, tá. Foi cancelada. Tá. Mas aqui, ó, onde que eu quero chegar é isso aqui, ó. Eu acho que a questão deve estar pequena para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mais aqui. Eu acho que aqui vai ficar melhor. Ó, qualquer questão de regra de 3 composta, qualquer banca que você fizer, Marlene,
Se você aplicar isso aqui, você resolve, ó. Ó. Por exemplo, eu perguntei que ele é da prova da PM de Minas, mas é porque eu lembro de uma questão que caiu de regra de 3 compostas. Não é a banca de vocês, mas você vê que dá para fazer qualquer coisa, ó. Marque a alternativa correta. A fábrica de munições da PM de Minas, em sua capacidade máxima, ela produz 3.000 munições por dia, com 5 funcionários trabalhando 8 horas. Com a nova turma de soldados, a fábrica de munições precisará produzir 5.250 e, para isso, contratou mais 2 funcionários. Quantas horas os 7 funcionários terão de trabalhar para suprir a nova demanda? É questão de regra de 3 composta. Você tem aqui, Marlene, ó, munição. Você tem o tempo e você tem a quantidade de funcionários. 3 grandezas. Beleza. Como ela é uma regra de 3 composta, você vai resolver assim, ó. Processo, produto. Lembrando que você vai pensar, Evanildo, isso aqui, ó, como se fosse uma empresa, certo? Olha para a questão e vê a empresa. Qual é o produto da empresa? Munição. Munição. Então eu venho aqui e coloco lá no final. Aí você vai me perguntar assim, Ian, se não colocar no final vai dar errado? Vai. O produto ele sempre tem que estar na última coluna. Aqui tanto faz, porque você percebe que a multiplicação é na linha, então tanto faz a ordem. Aí você pode colocar aqui, ó, funcionário e tempo. E aí você vai preencher, ó, 5 funcionários em 8 horas produzem 3.000 munições. 7 funcionários em X horas produz 5.250 munições. Ponto. O que você vai fazer agora é essa multiplicação aqui, ó. Vem no processo, inverte o produto. Marlene, e de baixo, vem no processo, inverte o produto. Como o meu X está aqui, eu vou colocar a parte de baixo na esquerda, mas tanto faz, tá? É porque por causa da dificuldade de vocês, ó. Vem no processo, inverteu. Isso aqui tem que ser igual. Aí você vem, ó, 5 vezes 8 vezes 5.250. Aqui você resolveu a questão. Vai dar 21.000x igual a 210.000. Eu pego esse 21.000 aqui, Iracema, e passo para o outro lado dividindo. Aí vai ficar, ó, x igual 210.000 dividido por 21.000, que dá 10. Aí corta, dá para cortar logo aí. Dá. Dá para cortar, ó, 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0. Você tem que perceber aqui, ó, Marlene, que em cima ficou 210 dividido por 21, que dá 10. Sim. Toda questão de composta, você faz assim, ó. Independente da posição do X, não é, professor? Independente da posição do X. O que se torna regra é você deixar o produto sempre na última coluna. Isso aí, se não fizer, vai dar errado. Aqui tanto faz, ó. Se fosse 8 e 5, na linha é a mesma coisa. Na linha é a mesma coisa. Vocês entenderam o processo para fazer? Aí fala assim, de onde que vem essa multiplicação cruzada? Só faz o macete, porque o macete não tem uma explicação. Oi, Ana. Só faz. Oi. No caso aí, se colocar, por exemplo, se eu colocasse munição primeiro, munição, funcionário, tempo, daria errado? Você estava falando, né? Daria. Aí, sempre vai ser, quando for regra de 3 compostas, sempre vai ser nesse esquema aí. Isso. O produto no final. Aí você pode perguntar assim, oi, e sempre vai ser
essa inversão aqui, sempre vai ter isso aqui? Vai. Aqui você vai inverter o sentido. Não é mais na mesma linha. Na linha só é o processo. Antes de, ó, vem no processo, vai chegar no produto, inverte. Aí toda regra de 3 composta no seu caderno vai ficar assim, ó, e desce, embaixo e sobe. Sempre vai ser essa estrutura aqui, ó. Inverteu. E vai dar certo. Vai dar certo. Quer ver? Deixa eu pegar uma outra questão aqui, ó. Vou botar na tela, pera. Tem gente que faz diferente, dá pra fazer, mas dá muito mais trabalho, velho. Não, que esse aqui faz qualquer coisa. Ó, vou botar outra aqui, ó. Ó, tentem fazer com isso aqui que a gente fez, ó. Faz essa questão aqui pra você ver. Deu certo, não? Marlene, nadinha. Professor, vai dar 160? 160, exatamente. Lucineide, calma, ó. Se 6 impressoras, então, ó, impressora é uma grandeza. Iguais produzem 1000 panfletos. Panfleto é uma grandeza porque você pode contar em 40 minutos. Aí ele pergunta, em quanto tempo 3 dessas impressoras produzirão 2000 panfletos? Aí você se pergunta, ó, dessas 3, qual é o produto final? Panfleto. Aí eu venho aqui no final, ó, e coloco panfleto. Então, automaticamente, as outras que sobraram faz parte do processo, porque de fato, a impressora em um período de tempo produz o panfleto. Aí eu pego os valores e preencho aqui, ó. Então, ó, 6 em um tempo de 40 minutos produz 1000 panfletos. 3 impressoras em X minutos, porque a pergunta é essa, produz 2000 panfletos. O que eu faço agora? Ó? Eu vou multiplicar e antes de chegar no produto eu inverto. Eu vou multiplicar isso e antes de chegar no produto eu inverto. Eu vou pegar a linha vermelha, tá? 3 vezes x vezes 1000 é igual. Vai para a linha verde. 6 vezes 40
vezes 2.000. Até aqui vocês chegaram? Beleza. Uma dica, ó. Tá vendo que você tem 1.000 de um lado e 2.000 do outro? O que dá para fazer, Vanilda, é quando estão separados pela igualdade, tá? Eu não poderia fazer o que eu vou fazer agora se tivesse um do lado do outro, ou na esquerda ou na direita. Eu vou cortar para facilitar esses 3 zeros. Aí você pode me perguntar assim, Ian, por que que eu posso fazer isso? Porque o 1.000 está multiplicando. Se eu passo ele dividindo, ele estaria aqui embaixo. Então, como ele estaria embaixo, eu poderia cortar o zero. Ele vem por conta dessa divisão. Ah, mas eu já vou cortar de um lado e do outro. Ficou assim, ó, 3 vezes x vezes 1 igual a 6 vezes 40 vezes 2. 3 vezes x vezes 1 é a mesma coisa que 3 vezes x. Só multipliquei esses dois, permanecer a letra. Aqui vai ficar, ó, 480. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar 480 dividido por 3, 160 minutos. Letra B é a resposta. Entenderam o processo do macete que é para fazer? Beleza. Ficou alguma dúvida? Lembra de tudo que a gente falou, tá? Depois vocês têm essa aula que sempre cai uma questão Eu disso. achei a composta mais fácil do que a simples. É, porque o macete já é exato, é só você identificar o produto e fazer. É isso que eu ia falar. Na regra de 3 simples, obrigatoriamente você tem que lembrar disso aqui, ó. Se é inversamente, é na linha. Se é diretamente, é cruzado. Mas isso só vai acontecer porque você só vai ter 2 colunas. 2 grandezas. Pronto. Passou disso, ela sendo composta, você vai ter que fazer processo e produto. Ponto. Mas aqui vai ter que dar uma decorada, vai ter que fazer as questões, já tem questão lá na plataforma, tá? Eu vou subir a aula, já tá lá essas questões. E aí vocês pegam lá mas também tem que ver o edital, tá? Porque aqui eles pegam de outros editais, outra banca não, de outros concursos. Vá filtrando. Ian, eu sei que assim, né, devido à tua correria, tu não pode, assim, selecionar aquelas que tu acha realmente que é boa pra gente. Vou fazer isso, porque eu descobri isso aqui hoje. Fica melhor, Ian, É. porque tá tudo assim, né? Eu não tive tempo ainda de dar uma olhada, eu vou olhar no final de semana. É, Mas aí você fazendo esse trabalho já fica melhor pra gente. eu vou fazer isso. Ó, uma coisa que eu percebi quando eu fui abrindo assim e olhando por alto, toda prova tem uma questão de porcentagem, que na próxima aula a gente faz. Toda prova cai uma questão de porcentagem. Eu vi que toda prova tem uma questão de regra de 3. Eu não sei português aqui, que eu não tenho como bater o olho e falar. Mas eu acho que é tudo o mesmo concurso. Algumas repetidas. Eu acho que era isso mesmo. Mas eu seleciono sim, Marlene. Tranquilo. Vou dar uma olhada. Tranquilo. Então, beleza. Adriana, brigadão por você ter participado. Ana Maria, Cleide, Cristina, Edna, Evanilda.